Olá, Indaiatuba, olá toda a nossa região, ligados aqui no sinal da nossa gloriosa TV Indaial, canal 26 UHF. O Papo Livre está no ar. Obrigado você aí em casa por estar nos recebendo no seu lar. O carinho da sua audiência é muito importante para fazermos o nosso programa. Hoje comigo aqui, um grande e velho amigo de outros tempos e secretário de Esportes de Indaiatuba, Humberto Panzetti. Bertão, obrigado por você estar aqui, velho. Prazer recebê-lo. Olha, o prazer é meu. Eu estava vendo, contando o dedo. Falei, qualquer dia ele vai me convidar para ir lá, né? Não, convidar, a gente convida, mas a agenda do homem está parecendo a agenda da Dilma. Falei, puxa vida, viu? Mas olha, primeiro dizer que, né, obrigado mesmo do espaço. E quero aqui em público, né? Não preciso desejar sucesso, porque você sabe fazer isso mais do que ninguém, né? Eu tenho certeza que isso daqui só vai fazer crescer. Parabéns mesmo. Vamos lá, vamos que vamos, né? Estamos aqui para mandar ver. Bertão, vamos começar falando do Esporte Cidadão. Que projeto é esse? Esporte Cidadão é um projeto que nós conseguimos, agora recentemente, conseguimos aprovar na Lei de Incentivo ao Esporte. A Lei de Incentivo ao Esporte é uma lei que permite que as empresas que fazem opção pelo lucro real, o que são essas empresas, as grandes empresas, possam dar até 1% do valor do imposto de renda aplicado no esporte. O Esporte Cidadão é um projeto de esporte educacional. Para a legislação nacional, existem 3 tipos de esporte, 3 manifestações de esporte. O esporte de alto rendimento, que é isso que a gente conhece, a Olimpíada, a Copa do Mundo e tudo isso. O esporte de participação, que é esse que deve atender a população, a terceira idade, a pessoa com deficiência, que tem que se preocupar com a questão laboral, com o tempo ocioso da população. E o esporte educacional é o que tem por compromisso usar o esporte como uma ferramenta educacional. Fazer através do esporte os valores intrínsecos a ele, seja os valores de respeito, disciplina, de conjunto, de coletividade, de união, aplicar para que a gente forme um cidadão melhor. Nós conseguimos aprovar, e foi o primeiro município no país que conseguiu aprovar um projeto vinculado ao município, a uma entidade que é a proponente, que é a Organização Nacional das Entidades do Esporte, e o Ministério do Esporte. Conseguimos recentemente 2 grandes empresas, a Toyota e a John Deere, entraram junto com nós, e aí isso está começando a tornar realidade. Atualmente nós atendemos 8.000 crianças, em 28 modalidades esportivas, em 20 núcleos. 22 núcleos, né? Em Indaiatuba, esse projeto já está entre os 5 principais projetos de esporte educacional do país. Estamos concorrendo agora na Petrobras, um prêmio importante e com bastante chance de ganhar. O projeto ele tem a base para ser encarado educacional. Primeiro, nós temos que atender a população que está na escola, seja ela escola particular, privada, pública, seja do Estado, do governo federal ou do município. Tem que ser idade escolar e ele tem que ter como característica básica o contraturno escolar. O que é? A criança que estuda de manhã, ela faz atividade esportiva à tarde, e aquele que faz à tarde faz atividade esportiva de manhã. São sempre 2 encontros semanais. As crianças têm ou terça e quinta ou quarta e sexta. São 3 horários pela manhã, 3 horários pela tarde. E às segundas-feiras, nós, em horário de trabalho, capacitamos os nossos profissionais com a Universidade Federal de São Paulo para que a gente não fique só na quantidade, mas a gente tenha um parâmetro de qualidade. Então é um projeto fantástico. A nossa ideia é que venham mais parceiros e que a gente aí, num curto prazo, a gente consiga ter praticamente toda a manifestação educacional sendo custeada pelo setor privado. Humberto, esse projeto tem a ver com o PDB, que foi um projeto seu na década de 90? Ele é o PDB. Na verdade, ele depois se tornou PRIA, e nós não pudemos escrever ele como PRIA, e isso é importante que se diga, que não foi nenhum jogo de marketing, olha, mudar. Não, é porque o PRIA, ele diz Projeto de Recreação, Iniciação e Aperfeiçoamento. O termo iniciação e aperfeiçoamento subentende o alto rendimento. Entendi. Então, ele não poderia ser o título do projeto. Então, nós sentamos junto com o prefeito, sentamos com as pessoas envolvidas e ficou decidido que o Esporte Cidadão seria um nome de projeto que atenderia e vai atender principalmente a questão da cidadania. Que o PDB nada mais é do que o projeto Desporto de Base. Isso. Que foi a tese do Humberto, inclusive. De mestrado. De mestrado. Isso. Onde foi mesmo que você fez essa? Foi na Unimep. Na Unimep, na Cidade Metodista de Piracicaba. Humberto, e esse projeto, então, por exemplo, não tem o foco de querer pegar um grande atleta
natação, um grande corredor, um grande saltador. Na verdade, se isso acontecer, é lucro. Isso, na verdade, há de se entender o seguinte, há um desconhecimento da população. Atualmente eu assumi a ASMEL. A ASMEL é a Associação Brasileira dos Secretários Municipais. Eu voltei para o Conselho Nacional de Esporte e eu represento todos os secretários municipais de esporte dentro do Conselho. Então, quando a gente fala em esporte educacional, é aquilo que o setor público deve fazer. Tá. Não é? Não deve sobrecair sobre o setor público o alto rendimento, porque o alto rendimento ele é seletivo e eletivo, o que significa que ele vai atender muito poucas pessoas, não é? Então, o esporte educacional tem a característica de você atender a grande população. Se acontecer, é uma consequência, e acontece, porque você vai oferecer os melhores professores, uma proposta esportiva e, de repente, lógico, que vai ter entre essas milhares de crianças. Mas nós queremos, nesse projeto, que o projeto não supervalorize a competitividade como o alto rendimento faz. Por quê? Nós não podemos ter o garoto obeso tendo menos espaço do magrinho, o baixinho tendo mais dificuldade do alto, o negro tendo dificuldade em relação... Então, o esporte ele tem que ter uma integração. E política pública ela não pode ser igualitária. É um equívoco as pessoas achar que política pública tem que ser feita baseado na igualdade. Você tem que trabalhar a equidade. O que é equidade? Eu tenho que atender aquele que mais precisa primeiro. Então, esse projeto tem a característica de equidade, então a gente vai buscar e atender aquele que mais precisa. Ele descentraliza, porque os núcleos vão nos bairros carentes. Eu não posso oferecer um hipercentro de ginástica no lugar nobre da cidade. Então, hoje, por exemplo, na 23, lá na quadra 23, que era um local que estava sendo usado por usuários de droga, tal, reformulamos, demos um projeto, criamos lá um centro de ginástica olímpica, rítmica e desportiva, um centro de lutas. Hoje atendemos 1000 crianças naquele local. Onde fica esse lugar? Fica dentro da Morada do Sol. Certo. Era um ginásio que estava lá afastado e não tinha utilização. Então, se é um equipamento público que não é usado, sempre acaba que as pessoas, e nem sempre são as pessoas que a gente quer que tomam espaço daquilo. Então, a função de um município, e política pública só existe com orçamento. É bom que as pessoas... Né? Porque muitas vezes política pública tem que ter orçamento. Política pública sem orçamento é discurso político, e no discurso cabe tudo. Eu já escutei todo tipo de absurdo ao esporte, que resolve isso, que melhora aquilo, que faz aquilo, só que só pode tornar funcional se tiver orçamento. Né? Hoje nós estamos numa cidade que está entre as 40 cidades do país, entre 6.500, que tem mais de 2% aplicado no esporte. Porque a realidade, infelizmente, 93% dos municípios brasileiros tem menos de 0,5% aportado ao esporte. Nossa. Então, significa dizer que 93% dos secretários municipais desse país, ou diretor, ou gestor, ou coordenador, não sei qual que é a função, são, no máximo, gestor da folha de pagamento. Então, nesses 28 municípios que eu passei assessorando, e eu sempre trabalho, eu sempre digo aos prefeitos o seguinte, olha, ter compromisso com o esporte é você aportar recurso nisso e acreditar que o esporte tem a capacidade de transformar, de melhorar a cidade, de melhorar uma sociedade, de dar um andamento de cidadania ao jovem, de você poder resolver problemas e valores sociais importantes. Agora, isso só pode acontecer se existir orçamento. Então, ainda bem que hoje estou aqui em Indaiatuba, passei por aqui, é a terceira vez que eu estou aqui. Né? Já estive aqui lá atrás, em 1982, depois voltei em 93 a 96 e agora estou me aposentando. Dia 20 de julho me aposento aqui em Indaiatuba. Tá de sacanagem. Passei de secretário municipal em 6 municípios e trabalhei com 28 municípios em políticas públicas. Né? É a disciplina que eu ministro na faculdade. E é justamente isso. Né? Esporte, ele pode realmente transformar se você tiver base e investimento para fazer o mesmo. Porque enquanto ele fica só um discurso, ele não resolve nada. Muita prosopopeia flácidas para ninar bovinos, ou conversa mole para boi dormir, né? O povo também está cansado disso. Não, e você escuta que o esporte é bom para isso, o esporte é bom para aquilo, é bom para aquilo, é para resolver tirar crianças da rua, para resolver casamento mal feito. Já escutei todo tipo de absurdo. O esporte ele funciona se você tiver investimento para ele. E ele não é barato. Né? Você tem que, através do esporte, trabalhar aqueles valores que eu te disse no início, respeito, disciplina, ética, que são valores que estão intrínsecos na questão do esporte.
a questão do trabalho coletivo, a questão de conjunto. Que, na verdade, tudo isso vai refletir para o cidadão. Sem sombra de dúvida. Então, é desses valores que a gente está supervalorizando no Projeto Esporte Cidadão, para que a gente não se preocupe em formar um grande atleta, mas sim um cidadão do bem. Esse é o objetivo. Eu acho que mais do que um grande atleta, o Brasil está precisando hoje de bons cidadãos. Eu também acho, não tenha dúvida. Não adianta nada. Eu acho que nós estamos num momento assim importante do Brasil, nós somos o olho do furacão em tudo que diz o esporte. Estamos aí com uma Copa do Mundo, com todas as polêmicas, sim ou não, mas acontecendo aqui. Nós estamos com uma Olimpíada para que aconteça aqui. E nós temos que entender, eu aceito, respeito todas as manifestações, eu acho até algumas muito justas. Mas a gente tem que também ter clareza no que a gente está querendo com tudo isso, não é? Qual o resultado, qual a visibilidade que esse país tem que ter, o que a gente quer de retorno a nível social de tudo isso. Não é? Porque temos que ter algumas preocupações em todos os debates que estão sendo feitos. Fala-se muito, mas o pano de fundo disso acho que é um pouco complicado, né? Sim, vira um discurso político. Então é difícil a gente falar de esporte com um discurso tão efervescente, proximidade de uma eleição de governador, uma eleição de presidente. Então eu acho que a gente tem que saber separar. O que a gente vai falar de esporte, o que a gente vai falar de política, né? Estou conversando aqui com o Humberto Panzetti, meu querido amigo Humbertão. Ele é secretário de Esportes de Indaiatuba. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Aliás, para um rápido intervalo de comercial aqui não tem nada. Vai para um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí. De volta aqui com o nosso Papo Livre. Hoje um papo para lá de livre com o Humberto Panzetti. Humbertão, que é secretário municipal de esportes aqui no município de Indaiatuba e já passou por um monte de prefeitura aí sendo secretário de esportes. Ele que é presidente da Associação Nacional dos Secretários Municipais de Esportes e Lazer. São 14 secretários de estados no Brasil. E ele começou muito cedo, né, Humbertão? Você começou com esporte com quantos anos? Bastante cedo, né? Eu, assim, de forma competitiva, eu comecei com 16 anos, né? E aí foi o levantamento de peso, que foi o forte, de levantamento olímpico, levantamento básico, as lutas, que eu participei em quase todas. E, na verdade, o que as pessoas mais me conheceram foi na luta de braço, né? Que cheguei a títulos mundiais, botei vários mundiais. Mas sempre tive vinculado ao esporte. Até uma coisa interessante, desses 30 aí, eu estou com 37 anos de recolhimento de INSS. Puxa vida! E eu tenho, assim, eu acho que 2 anos só de atividades fora a área esportiva. Então, eu tenho, graças a Deus, né, tenho que agradecer a Deus principalmente, 2 ou 3 anos que eu trabalhei uma época com laboratório farmacêutico, mas de sempre poder ter trabalhado naquilo que eu gosto, né, que é a questão do esporte. Então, isso, para mim, valeu a pena, eu adoro isso que eu faço, acredito na força que o esporte tem para transformar uma sociedade. Porque uma coisa é você discursar, outra coisa é você acreditar. Eu acredito nisso. Humberto, e com relação a esse projeto que você está colocando aqui, o Esporte Cidadão, você estava falando justamente dessa questão de acreditar que o esporte pode mudar, as pessoas podem mudar ou moldar a sociedade. Como é que os seus colegas secretários encaram essa questão, sabendo que eles também não têm dinheiro? Então, infelizmente, também, nós vivemos num país, porque quando a gente fala em legado, uma coisa que todo mundo fala, qual vai ser o legado? O discurso do governo é legado, o discurso do Comitê Olímpico é legado, da sociedade é legado. Qual o legado que vai ter esses grandes eventos? Eu, como gestor público, eu acho que o legado que eu quero como gestor público é que exista, de forma real, um aumento no investimento do esporte. Por exemplo, Sydney e Barcelona apresentaram que depois dessas Olimpíadas aumentou quase 0,5% o investimento de todos os municípios na área esportiva. Então isso sim é um legado. Infelizmente, e isso está mudando, ainda o esporte sempre acaba sendo cuidado por aquele que não é da área. Olha, trabalhei numa campanha, era amigo do prefeito, o prefeito tem que me encaixar nesse governo. O que você sabe fazer? Não sou médico, não sou engenheiro, eu joguei futebol, pronto, é o esporte. Esse é um grande problema, por quê? Porque trabalhar com gestão esportiva, você depende de gestores, né? Isso vem mudando cada vez mais, e eu não sou contra aqui que você coloque
como secretário de esporte, alguém que não seja da área de educação física. Não é isso que eu estou defendendo. O que eu acho um absurdo é você, essa pessoa, mesmo que tenha uma função política, ela não esteja sendo assessorada por alguém que é da área. Certo. Não é? Porque fazer política pública é você estabelecer orçamento, objetivo, você ter conhecimento. Eu vejo quando eu tenho reunião da ASMEL, quando eu falo em PPA, gente, vocês estão conseguindo interferir no PPA, no LOA, vocês estão interferindo nas leis que interagem sobre o que... As pessoas não sabem nem o que é isso. Então, a pessoa fica 4 anos de gestora e não sabe o que é um PPA. Então, como que ela conseguiu ser gestora? Então, vai ficando naquele marasmo e ninguém consegue produzir nada, porque há, infelizmente, um entendimento público equivocado que o gestor ele tem acesso, tem uma caneta e fala, olha, eu prefiro agora o futebol, vou gastar nisso. Amanhã vou... E é uma grande besteira, você trabalhou em setor público, você sabe que nós estamos amarrados a um orçamento anual. A lei foi até inteligente, por quê? Porque mesmo que mude o prefeito, você obrigatoriamente fica com o PPA da administração anterior. Por que o legislador pensou nisso? Para justamente, se não houver um racha político, você não corte muitas vezes atividades que funcionam. Infelizmente, grande parte dos gestores desconhece totalmente o manuseio, mas isso vem melhorando, vem crescendo, a gente vem tendo um apoio do Ministério bastante grande, principalmente na capacitação. O esporte não tem dinheiro, o esporte tem muito dinheiro. O ciclo olímpico, esse ciclo olímpico, terá de dinheiro público mais de R$1 bilhão. O Brasil é o 2º país do mundo que mais investe dinheiro público no alto rendimento. Nós só perdemos para a China e a gente não quer aquele modelo da China. É verdade. Quando você vê um modelo igual aos Estados Unidos, e aí é uma preocupação que a gente tem que ter bastante claro. O que a gente quer de tudo isso? Os jogos. Queremos ser uma potência olímpica. Por quê? Se medalha fosse resultado de transformação, os Estados Unidos, que é o maior ganhador de medalha, não seria o problema com o maior índice de obesidade no mundo, com o maior índice de acidentes cardíacos, vasculares. Se medalha demonstrasse transformação social, nós, no Brasil, não teríamos o problema de acessibilidade que nós temos hoje, tendo o nosso desporto paralímpico crescendo cada vez mais. Então, não há uma relação de transformação social com medalha. Então, isso é besteira. O que nós precisamos ter é investimento público, para que você, através do esporte, melhore a saúde, melhore a educação, melhore o cidadão, que essa deve ser a função de política pública. Eu entendo perfeitamente isso, porque realmente a gente ouve muito, se fala, muito se prega e às vezes até se investe desordenadamente num setor importante, que é o esporte, que a gente vê, mas falta aquele conhecimento, aquela coisa que deu um embasamento mais profundo. Infelizmente, quando eu vejo o secretário, você vai pegar o que é um LOA, o que é um LDO, o que é um PPA, que são as ferramentas jurídicas que você vai poder propor ações. As pessoas desconhecem o que é isso. Então, você fala, como que nós vamos ter esporte nesse país, né? Eu acho que hoje o Brasil está evoluindo muito. Nós temos um número de gestores cada vez mais crescente. Eu sempre falo para meus alunos na faculdade, gente, esse é o segmento do futuro, gestão esportiva. Há uma carência no mercado fantástica. Hoje nós temos leis de incentivo para tudo que é lado, lei federal, lei municipais, leis estaduais. Hoje temos bolsas atletas. Eu queria ter sido atleta nessa época de hoje. Hoje uma bolsa pódio é R$13 mil por mês. Caramba! Hoje uma bolsa internacional, em Indaiatuba tem várias pessoas, é R$ 1.800. Hoje em Indaiatuba tem um modelo de lei de incentivo, e parou quando a gente resolve dar transparência no uso do dinheiro ao esporte, para que não tenha, olha, é amigo desse, amigo... Não, o resultado do ano anterior que determina se aquele atleta pode ter apoio financeiro no município. Nós abrimos a inscrição, tivemos 55 pessoas que se enquadravam dentro daquela lei disso, e hoje nós atendemos o esporte regional R$ 350, campeões estaduais R$ 600, nacionais R$ 900 e internacionais R$ 1.200. Com transparência, publicado em diário, quem é que teve direito, é o resultado do ano anterior. Que cacifa. E para que serve esse recurso? Para que a gente mantenha o cara na cidade, não vá embora daqui, porque senão outro município vem e toma, e que a gente dê um mínimo de condição para ele poder continuar competindo e defendendo o município. Isso é um ponto interessante, que eu me lembro que na década de 90, quando nós trabalhamos inclusive juntos,
era um caos cada vez que você precisava formar um time de futebol, cada vez que você precisava pegar uma equipe de basquete, ou um ciclista, um corredor, tinha que sair correndo, caçando gente, porque nunca houve uma preocupação até então de se ter uma equipe na cidade. Porque, na verdade, o interesse era o quê? Era um interesse ingênuo de apresentação nos jogos regionais, nos jogos abertos. Olha que falta de bom senso. Se consumia praticamente 60% do seu orçamento para 2 jogos, em 2 semanas a imprensa deixava de falar, não era mais assunto. Em 1 mês e meio, se eu perguntasse para os funcionários da secretaria, nem para a população, quantas medalhas Indaiatuba teve, 90% não sabe. Então, olha como é equivocado o uso de recursos quando você manuseia só o alto rendimento. Tem que existir o alto rendimento? Tem que existir, porque ele cria o espelho, ele dá a estrutura e tal. Mas tem que se priorizar. Hoje, Indaiatuba trabalha 50% do orçamento dela com esporte educacional, 30% com esporte de participação e 20% com alto rendimento. Né? Atendemos hoje 17 mil pessoas na cidade, dentro desse formato. Você vê, é um sucesso. E é você administrar o recurso de forma adequada. Sem muita firula, é pau e pedra. Como é que funciona? Você estava falando do esporte paralímpico, eu sei que você acompanha isso há muito tempo, você sempre tem falado sobre isso. Como anda o esporte paralímpico no Brasil? Então, esse é um dos problemas que eu estava tratando. Se a preocupação das políticas fossem inclusão social, que deveria ser prioritariamente o que deve acontecer, eu acho que nós teríamos resultados mais importantes. Então, nós temos que tomar cuidado com o esporte, com o paradesporto, principalmente nesse sentido. A gente está preocupado em criar uma estrutura para medalha. O paradesporto ainda não é altamente evoluído. Você vê os nossos jogos regionais, por exemplo, são poucos os municípios, são pouquíssimos os municípios que têm trabalhos com o para-atleta. Não é? Eu vejo a nossa natação, que é considerada no estado a melhor equipe de para-atletas em natação. Ganhamos regionais, ganhamos abertos. Muitas vezes os nossos atletas vão competir numa categoria que só tem ele, ou tem 2, ou tem 3, porque os municípios não vêm investindo nisso. Isso nos desmotiva? Não, a gente continua investindo. Você vê, o Indaiatuba tem um trabalho exemplar na natação e no atletismo. Estamos aí com vários atletas com bastante chance de estarem nas principais equipes da Olimpíada do Rio de Janeiro, né, como tiveram na última Paralimpíada. Mas eu acho que o objetivo maior não é mais o resultado e a medalha, é a inclusão. É a inclusão. Né, a qualidade de vida, é a inclusão, é a saúde, é a questão da cidadania. Essa deve ser a diretriz do setor público, não estou falando aqui do setor privado. Sim. Né? O setor privado, sim, ele quer atrelar a marca a um esporte, a um vitorioso, a um campeão, e eu não discurso contra, porque eu sei da importância que tem que ter o segmento dinheiro do alto rendimento. Mas o setor público tem que se preocupar com a participação e com o esporte educacional. E esporte é uma coisa complicada, né? Porque a gente sabe que num país como o nosso, onde as oportunidades de trabalho, elas são, assim, como eu vou dizer, existe, mas nem sempre atende a demanda e por aí vai, e as pessoas imaginam que elas vão ser superatletas. Então é aquela história. Então é mais fácil, em vez de eu colocar meu filho na escola para chegar na universidade e estar preparado, qualificado com a mão de obra, ele sabe jogar futebol, vamos treinar ele para ser jogador de futebol, quem sabe ele seja um grande craque. E aí a gente sabe também que Neymar só tem um até hoje, né? Não, e a seletiva e eletiva, eu tenho muita preocupação do modelo de escolinha por conta disso. O pai leva a criança para uma atividade que deveria ser de lazer e de brincadeira, impute sobre ele uma responsabilidade e obrigação. Você pega o cara lá xingando de burro, dá uma porrada nele, pega aqui, fazendo apologia a valores que não são inerentes àquilo, sabendo que se eu tenho 200 crianças naquela escola, só vai jogar 10, e desses 10, se for no salão, só vai entrar em campo 5. Então, ele é muito seletivo. Nós temos que tomar bastante cuidado com os pais, porque eles começam a ver as suas frustrações, jogar a responsabilidade sobre a criança. Esse é o ponto. Né? Muitas vezes buscando... Você vê isso o MMA, as lutas hoje, né? Também há uma tendência, e essa é uma outra preocupação bastante crescente do setor público, porque cada vez mais esses ditos
organizadores desses eventos acabam expondo criança à violência, acabam não tendo um mínimo de garantia em seguro de vida, em seguro para o público. Você acaba tendo uma atitude que não respeita o esporte. Então tem que tomar muito cuidado quando o esporte é levado nesse lado. Na área financeira, pura e simplesmente. Bertão, tá delicioso o papo, mas nosso horário chegou ao fim. Eu agradeço demais a sua participação e já está intimado para voltar outras vezes. Olha, eu que agradeço, viu? Agradeço mesmo. Quero parabenizar todo o pessoal aqui da TV e quero realmente deixar aqui, né, que seja muito sucesso. Tenho certeza que com você aqui, muito obrigado. Com essa equipe toda aqui, não vai ser o problema. Vamos fazer o possível. Obrigado, Bertão. Obrigado você aí de casa também, pelo carinho da audiência e da paciência. Eu volto no nosso próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz.